O desaparecimento de Evandro, o dia em que a cidade parou. Guaratuba, litoral do Paraná, vivia um daqueles dias comuns de cidade pequena em 6 de abril de 1992. A brisa fria vinda do mar se misturava ao som das crianças brincando nas ruas de terra, enquanto moradores seguiam sua rotina. Nada indicava que aquele seria o dia que marcaria a história criminal brasileira. Nesse cenário aparentemente pacato, um menino de apenas 6 anos, Evandro Ramos Caetano, desapareceria sem deixar vestígios, desencadeando uma sequência de eventos que misturaria medo, política, crenças espirituais, acusações de magia negra e um dos casos mais polêmicos investigados no país. Naquela manhã, Evandro saiu de casa para ir à escola. Era um caminho habitual, conhecido, curto. Sua família, humilde e trabalhadora, nunca imaginou que aquele simples trajeto se transformaria num labirinto de dor e mistérios. Quando perceberam que ele não havia chegado à escola, o primeiro impulso foi acreditar que ele estivesse brincando com amigos. Mas conforme as horas passaram, o desespero tomou conta. A mãe de Evandro iniciou uma busca frenética, mobilizando vizinhos, amigos e comerciantes. Contudo, ao anoitecer, a angústia deu lugar ao pânico. Evandro havia desaparecido. A notícia se espalhou rapidamente, e Guaratuba logo se transformou em um cenário de busca incessante. Carros de polícia percorriam as ruas, voluntários vasculhavam becos, praias e terrenos abandonados. A cidade inteira se uniu numa corrente de esperança. Era impossível acreditar que algo tão grave pudesse acontecer ali, onde todos se conheciam pelo nome. Mas dias passaram, e nenhuma pista surgiu. A cada amanhecer, o clima mudava, a esperança se transformava em medo. Boatos começaram a circular. Alguns moradores afirmavam ter visto um carro estranho rondando a região. Outros falavam de rituais, sacrifícios, grupos secretos. A cidade, antes tranquila, mergulhou em paranoia. Não era mais possível confiar nem no vizinho. A pressão sobre a polícia aumentou. A imprensa começou a chegar ao litoral, dando início a uma cobertura intensa. Quanto mais o caso ganhava espaço, mais cresciam as especulações. E foi justamente nesse cenário de caos que dias depois, um corpo infantil foi encontrado numa área de mata próxima à cidade. O corpo estava mutilado e a cena perturbadora. Seria Evandro? Muitos acreditavam que sim, outros que algo maior e mais sombrio estava em curso. Naquele momento, Guaratuba deixou de ser apenas uma cidade de praia. Tornou-se o palco de uma tragédia que envolvia dor, mistério e acusações que ecoariam por décadas. O desaparecimento de Evandro não foi apenas o início de uma investigação. Foi o ponto de partida para um dos episódios mais controversos do Brasil, onde a busca por respostas se misturaria com histeria coletiva, erros policiais, suspeitos improváveis e um enredo que parecia saído de um filme de terror e política. Este primeiro momento, o sumiço de um menino inocente, nunca seria esquecido. A cidade mudaria para sempre. E o país também. O corpo encontrado, as mutilações e o surgimento do mito do ritual. A descoberta de um corpo infantil em uma área de mata próxima a Guaratuba foi o momento que transformou um desaparecimento angustiante em um caso que logo ultrapassaria as fronteiras locais. Quando os primeiros peritos e policiais chegaram ao local, a cena impressionou pela violência aparente e pela estranheza de alguns sinais, ausência de partes do corpo, exposição de vísceras e marcas que, aos olhos leigos, sugeriam intervenções deliberadas. Em um cenário já tensionado, essas características funcionaram como combustível para uma narrativa que em poucas horas tomou a forma do inexplicável e do sobrenatural. É importante estabelecer o que a perícia encontrou e também o que posteriormente foi questionado. Naquele momento inicial, o laudo policial registrou mutilações e remoções de partes, e a imprensa local, ávida por detalhes chocantes, não tardou a divulgar termos como ritual, sacrifício e magia negra. O ruído midiático potencializou o medo coletivo, e conversas de porta em porta passaram a distorcer e amplificar suposições. Em questão de dias, o que ainda era objeto de investigação técnica virou déjà vu de uma trama de horror. Porém, com o passar dos anos e com a reavaliação técnica feita por especialistas independentes, parte dessas leituras iniciais foi colocada em dúvida. A tanatologia, ciência que estuda a morte, demonstra que, dependendo do tempo de exposição do corpo às condições ambientais, clima, insetos, animais necrófagos, umidade, certos danos podem parecer cortes ou mutilações intencionais. A ação de carniceiros e de animais silvestres, aliada ao estágio de decomposição, pode explicar a ausência de partes e a aparência de retirada deliberada.
Em outras palavras, o que foi imediatamente interpretado como prova de ritual poderia, em muitos pontos, ser consequência natural pós-mortem. Esse tipo de disputa entre a narrativa sensacionalista e a avaliação técnica é o núcleo do problema. A pressa em dar uma resposta à população foi maior do que a cautela científica. Laudos preliminares foram interpretados de forma conclusiva na mídia e nas rodas da cidade, sem que houvesse esgotamento das análises forenses. Resultou daí uma construção coletiva de uma verdade provisória, a ideia de um crime ritual, que passou a guiar investigações, suposições e prisões seguintes. A associação com rituais não nasceu apenas da aparência do corpo. Havia um contexto social e político que favoreceu essa construção. Em Guaratuba, alguns moradores praticavam religiosidades alternativas e encontros espiritualistas que em outros tempos, em outro clima social, seriam tratados como manifestação cultural. No entanto, no cenário de pânico, qualquer prática diferente foi rapidamente transformada em suspeita. Reuniões espirituais foram rotuladas como cultos, diálogos sobre símbolos e ritos foram reduzidos por muitos à confirmação de uma trama oculta. A mídia teve papel central nessa transformação. Matérias com títulos sensacionalistas, imagens recortadas e entrevistas conduzidas ao calor da emoção reforçaram a ideia de que o crime tinha motivação ritualística. Programas de grande audiência repetiam termos sem checagem aprofundada, e o sensacionalismo alimentou a necessidade, por parte das autoridades, de apresentar culpados rapidamente. Em suma, a narrativa midiática e a pressão social começaram a direcionar a investigação, não o método pericial. As consequências foram práticas e imediatas. Oficiais, sentindo a necessidade de uma resposta rápida, passaram a privilegiar pistas que confirmassem o quadro de ritual, mesmo quando essas pistas eram frágeis. Testemunhos colhidos sob tensão, relatos de boatos e supostas confissões começaram a construir um arcabouço de acusação. A população, já mobilizada, viu nessas prisões um alívio temporário para o medo coletivo. Anos depois, com acesso a gravações e relatórios originais, peritos e jornalistas mostrariam que muitas inferências iniciais eram discutíveis. As evidências físicas não eram tão sólidas quanto apresentadas. A identificação do corpo enfrentava problemas de compatibilidade e o tratamento das amostras sofreu falhas de cadeia de custódia. Esse conjunto evidenciou um ponto crítico. Num caso de tamanha sensibilidade, a deturpação da investigação inicial por pressa, medo ou interesses pode gerar uma versão pública que se consolida como verdade, mesmo quando tecnicamente insustentável. O episódio do corpo encontrado e a rápida associação com ritual não foram apenas falhas de perícia ou de imprensa. Eles demonstraram como, em situações de alta carga emocional, sociedades procuram explicações que façam sentido para o trauma, e muitas vezes escolhem narrativas que confirmem seus medos. No caso de Guaratuba, essa escolha teve um preço altíssimo. Transformou suspeitos em párias e lançou, por décadas, uma sombra de incerteza sobre a própria verdade do que realmente aconteceu com Evandro. A investigação, o caos e os primeiros suspeitos, versão estendida. A investigação do caso Evandro tornou-se uma das mais polêmicas, conturbadas e influenciáveis da história criminal brasileira. Ao analisar seus desdobramentos, percebe-se um cenário onde a pressão popular, o medo social, a política local e a carência de métodos profissionais se entrelaçaram, criando um ambiente perfeito para erros, narrativas improvisadas e conclusões precipitadas. Logo após o desaparecimento do menino, a pequena cidade de Guaratuba transformou-se em um redemoinho emocional. Vizinhos, comerciantes e familiares criaram suas próprias versões do que poderia ter acontecido. Muitas dessas versões alcançaram a polícia antes mesmo dos fatos reais serem investigados. O clima era de pânico. Falava-se sobre sequestros, rituais, vinganças, tráfico de crianças e até grupos misteriosos. A ausência de respostas rápidas alimentou um descontrole coletivo. A polícia paranaense, pressionada pela opinião pública e pela mídia, que já tratava o caso como prioridade máxima, adotou um ritmo acelerado, porém desorganizado. Em vez de seguir uma linha de investigação técnica baseada em cronologia, perícia e evidências físicas, preferiu abraçar qualquer pista que surgia, mesmo que contraditória ou improvável. A narrativa de rituais macabros ganhou força antes mesmo de ser constatada qualquer evidência de que o crime tivesse motivação esotérica. A família Caetano, tradicional na cidade e com forte ligação política, especialmente com o então prefeito Aldo Abreu e com entidades de caridade locais, rapidamente recebeu a atenção dos investigadores. A matriarca da família, Celina,
tinha relação com práticas espiritualistas e era conhecida por promover encontros de estudos sobre esoterismo, porém, tratavam-se de atividades comuns e legalmente permitidas, nada relacionadas a ritualismo criminoso. Ainda assim, boatos transformaram reuniões espirituais em círculos de bruxaria, apenas pelo medo coletivo. Esse é o ponto em que a investigação se torna mais controversa. A polícia passou a considerar suspeitos não pela conexão lógica com o crime, mas pelo que a população acreditava que eles representavam. A pressão para encontrar culpados rapidamente movida pela emoção e pela política, direcionou o foco para pessoas que até então não tinham qualquer histórico que justificasse tal suspeita. O momento mais marcante desse período de caos foi a descoberta do corpo. Encontrado em uma área de mata próxima à cidade, em estado avançado de decomposição, o corpo apresentava sinais que, à primeira vista, pareciam indicar violência e mutilação. Contudo, análises posteriores, e muito posteriores, vale ressaltar, demonstraram que muitos desses sinais eram compatíveis com decomposição natural, ação da fauna local e tempo de exposição, não necessariamente com tortura humana. Mas naquela época, no calor da comoção, qualquer vestígio era interpretado de forma dramática. Ao ser informado sobre as condições do corpo, o público não recebeu dados técnicos, recebeu manchetes sensacionalistas, narrativas imaginadas e especulações trágicas. Jornais regionais chegaram a afirmar que partes do corpo haviam sido removidas para rituais, embora nenhuma perícia oficial tivesse confirmado isso. Esse exagero mediático moldou a opinião pública antes que os peritos tivessem tempo de concluir análises. Outro fator determinante foi a condução de testemunhas. Relatos espontâneos de moradores começaram a ser recolhidos de maneira desorganizada. Algumas pessoas diziam ter visto carros suspeitos, outras afirmavam ter visto sombras ou escutado vozes. No entanto, quase nenhum desses relatos se sustentava quando confrontado com datas, horários ou lógica. Mesmo assim, a polícia registrou tudo e usou parte dessas informações alimentando hipóteses frágeis. Com o acúmulo de boatos, a atmosfera da cidade tornou-se opressiva. A figura das bruxas de Guaratuba, expressão criada pela população e reforçada por manchetes, não nasceu de evidências, mas de um medo profundo do desconhecido e de uma necessidade coletiva de dar nome ao mal. A investigação, antes de ser técnica, tornou-se emocional. E quando a emoção se sobrepõe à razão, a verdade perde espaço para a narrativa que mais convence, não há que mais se sustenta. A partir daí, a polícia começou a buscar um culpado, não a verdade. A prisão dos acusados e as controversas confissões sob coerção. A prisão dos principais suspeitos do caso Evandro marca o ponto de virada mais dramático e contestado da investigação. É aqui que a narrativa deixa de ser apenas um caso policial e se transforma em um dos maiores escândalos judiciais do Brasil. Quando a polícia do Paraná apresentou à sociedade um conjunto de acusados que supostamente confessaram o crime, a cidade de Guaratuba acreditou ver o fim de um pesadelo. Porém, como revelado anos depois, o que parecia a solução era, na verdade, o início de uma sequência de violações, torturas e manipulações que comprometeriam toda a credibilidade do processo. No auge da pressão popular, alimentada pela mídia e pela busca por respostas rápidas, a polícia passou a agir com ainda mais precipitação. Foi nesse contexto que surgiram os nomes de Celina e Beatriz Abage, mãe e filha, além de mais 5 acusados. A justificativa inicial para a prisão era vaga, supostos envolvimentos com práticas espiritualistas e boatos de rituais. Essa frágil relação foi suficiente para justificar prisões preventivas, o que por si só já levantaria questionamentos em qualquer investigação séria. O que veio a seguir, entretanto, ultrapassa o campo do erro procedimental e entra diretamente no território do abuso de poder. Assim que os acusados foram detidos, surgiram as chamadas confissões. A polícia anunciou que vários suspeitos haviam confessado participação no rapto e na morte de Evandro, descrevendo supostos rituais e detalhando a dinâmica do crime. Mas com o passar do tempo, e especialmente após a divulgação dos áudios originais revelados no podcast Projeto Humanos, ficou claro que aquelas confissões não eram espontâneas, eram construídas. Os depoimentos exibiam sinais nítidos de coação. Em diversos trechos, os acusados demonstravam confusão, insegurança e contradições evidentes. Ainda assim, eram pressionados, corrigidos e conduzidos pelos próprios investigadores. Perguntas eram feitas de modo a direcionar respostas, frases eram completadas pelos agentes, e em alguns momentos, suspeitos eram repreendidos quando respondiam de maneira diferente do que a polícia esperava ouvir.
Para piorar, relatos posteriores dos acusados apontaram que durante o período em que ficaram detidos, sofreram agressões físicas e psicológicas. Alguns afirmaram ter sido espancados, mantidos em condições degradantes e ameaçados para que assinassem termos de confissão. Uma das suspeitas chegou a relatar que foi mantida sem dormir, sem comer adequadamente e submetida a humilhações constantes. Esse padrão de tortura institucionalizada, infelizmente, era um método comum em alguns setores policiais da época, especialmente quando casos ganhavam grande repercussão midiática e exigiam resultados imediatos. Outro elemento revelador é que as confissões, uma vez colocadas lado a lado, não faziam sentido. Os horários divergiam, as versões se contradiziam mutuamente e algumas descrições eram fisicamente impossíveis. Ainda assim, para a polícia bastava que os documentos estivessem assinados. A busca pela verdade foi substituída pela busca pela confissão oficial. A imprensa, por sua vez, recebeu tudo sem contestar. Reportagens estampavam manchetes como "Bruxas confessam assassinato" ou "Ritual satânico é revelado". A influência da mídia foi tão grande que reforçou no imaginário popular a certeza da culpa, transformando a acusação em sentença social antes mesmo do julgamento. A narrativa estava construída, mulheres espiritualistas e outros envolvidos se tornaram os monstros perfeitos para ocupar o papel de vilões no drama público. A fragilidade técnica da investigação também se revela no fato de que nenhuma prova material sólida ligava os acusados ao crime. Não havia DNA, testemunhas oculares, registros confiáveis, rastros geográficos ou evidências físicas que confirmassem qualquer vínculo direto entre eles e a morte de Evandro. Tudo se sustentava unicamente nas confissões, já questionáveis e em interpretações distorcidas de encontros espirituais que nada tinham de ilícito. Com o desgaste crescente e as contradições se acumulando, a investigação tornou-se um labirinto de abusos e erros. O caso, que deveria ter sido conduzido com rigor científico e imparcialidade, acabou sendo moldado por pressões políticas, crenças populares e métodos coercitivos. O resultado? Uma das maiores injustiças já documentadas no país. O tópico 4 revela que a verdade sobre as confissões nunca esteve nas palavras dos acusados, mas na forma como foram arrancadas. Os erros periciais, as provas comprometidas e a disputa judicial. A partir do momento em que as confissões começaram a ser questionadas, uma nova camada de inconsistências veio à tona, os erros periciais e as provas comprometidas. Esse tópico é crucial porque demonstra que o caso Evandro não foi apenas um processo conduzido sob pressão e emoção, foi um caso onde a própria ciência forense foi manipulada, ignorada ou mal aplicada. Entender esses erros jogou luz sobre o que realmente aconteceu e desfez, anos depois, a narrativa criada pela investigação original. O primeiro ponto crítico é o estado do corpo encontrado. Quando o cadáver foi localizado, já bastante deteriorado pela decomposição natural, a perícia técnica deveria ter sido extremamente cautelosa ao interpretar possíveis sinais de violência. Porém, não foi isso que aconteceu. Laudos iniciais analisaram o corpo como se os danos fossem necessariamente provocados por intervenção humana. À época, mencionou-se a remoção de partes do corpo, o que foi interpretado como mutilação deliberada, reforçando imediatamente a teoria de ritualismo, que já estava em circulação entre a sociedade e a imprensa. O problema é que muitas dessas conclusões contradiziam princípios básicos da tanatologia. Anos mais tarde, especialistas revisando o material afirmaram que os supostos cortes e danos poderiam ser explicados pela ação de animais, umidade, clima subtropical e o avançado estado de decomposição. A ciência moderna ainda reforçou que o corpo sofreu interferência ambiental intensa, o que torna extremamente difícil e perigoso afirmar com certeza o que seria a lesão humana e o que seria a consequência natural pós-morte. Além disso, houve falhas sérias na conservação e no manuseio das amostras. Documentos mostram discrepâncias na cadeia de custódia. Itens foram registrados de maneira confusa. Materiais foram descartados sem justificativa e parte das provas simplesmente desapareceu. Isso é extremamente grave, pois compromete qualquer conclusão científica. Uma investigação séria só se sustenta quando a cadeia de custódia é protegida rigorosamente, e isso não ocorreu. Outro erro central diz respeito à própria identificação do corpo. Durante muitos anos, pouco se discutiu sobre a possibilidade de equívoco na identificação. Somente com o aprofundamento moderno sobre o caso, especialmente após a divulgação de materiais inéditos por pesquisadores independentes, veio à tona a possibilidade de que o corpo encontrado pudesse não ser o de Evandro.
Embora essa hipótese continue sendo debatida, o fato de ela existir evidencia a fragilidade de todo o processo inicial. A perícia complementar, feita anos depois usando tecnologias mais avançadas, revelou elementos que contradiziam diretamente a narrativa da polícia de 1992. O tempo estimado de morte, por exemplo, não coincidia com as datas e cronologias apresentadas nos depoimentos dos acusados. Isso por si só deveria ter invalidado as confissões na época, mas não invalidou porque a investigação nunca teve a perícia como guia, teve a confissão forçada como centro. Outro ponto crítico é a inexistência de vínculo material entre os acusados e o local do crime. Nenhum objeto, tecido, fragmento, marca ou qualquer elemento físico ligava de modo científico os réus ao corpo. Tampouco existiam testemunhas oculares ou registros que colocassem os acusados na cena do crime. A ausência de laços forenses diretos derruba, tecnicamente, qualquer acusação estruturada. No entanto, naquele contexto, o que sustentava o processo não era a ciência, mas a narrativa. Confissões obtidas sob tortura e construídas para se encaixar em um roteiro pré-escrito. Com as inconsistências acumuladas, iniciou-se uma batalha judicial que se estenderia por décadas. Os processos contra os acusados passaram por reviravoltas, anulações e revisões. A defesa argumentava desde o início que as confissões eram inválidas e que a investigação estava contaminada. Contudo, o ambiente político e social do início dos anos 1990 fez com que essas alegações fossem, por muito tempo, abafadas ou tratadas com descaso. Foi apenas com a reabertura do debate público e impulsionada pelo trabalho investigativo do podcast Projeto Humanos, que a sociedade brasileira começou a enxergar a magnitude dos erros. As gravações originais das confissões, divulgadas sem cortes, revelaram o que realmente acontecerá dentro das salas de interrogatório. Gritos, pressão psicológica, contradições e conduções explícitas dos agentes. Na esfera jurídica, esse novo cenário obrigou a justiça a rever decisões e reconsiderar fatos antes ignorados. As defesas ganharam força, especialistas foram convocados, novos laudos periciais surgiram, e o caso Evandro deixou de ser um caso isolado, tornou-se símbolo das falhas estruturais do sistema penal brasileiro. Esse tópico revela que, mais do que um crime não solucionado, o caso Evandro é um exemplo de como erros técnicos, aliados à pressa e à pressão pública, podem destruir vidas, contaminar processos e custar décadas até serem corrigidos. Reabertura do caso, revelações recentes e o legado histórico. Décadas após a morte de Evandro Ramos Caetano, o caso, que parecia resolvido para parte da opinião pública, ressurgiu com uma força inesperada. A reabertura das discussões não foi desencadeada pelo Estado, mas sim por um trabalho independente de investigação jornalística que mudaria para sempre a maneira como o Brasil entende o sistema de justiça. A partir do momento em que novos documentos, gravações originais e informações suprimidas começaram a vir à tona, o caso Evandro se transformou não apenas em um crime mal resolvido, mas em um símbolo de como erros institucionais podem reverberar por gerações. O ponto de virada aconteceu com o lançamento da série especial do podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, produzido pelo jornalista e professor Ivan Mizanzuki. Diferente da abordagem mediática dos anos 1990, marcada por sensacionalismo e ausência de rigor investigativo, o podcast trouxe uma análise minuciosa, fundamentada em documentos oficiais, entrevistas com especialistas, exames técnicos e, principalmente, acesso às gravações originais dos interrogatórios, gravações que haviam sido editadas e manipuladas nos processos oficiais. Quando o público ouviu pela primeira vez os áudios sem cortes das confissões dos acusados, o impacto foi imediato. As narrativas forçadas, as contradições gritantes, as correções feitas pelos interrogadores e os sinais evidentes de coação desmontaram o alicerce que sustentava a culpa dos réus. A repercussão foi tão grande que impulsionou debates nacionais sobre tortura policial, manipulação midiática e fragilidades estruturais do sistema penal. Essas revelações forçaram o Ministério Público e o Poder Judiciário do Paraná a revisitar decisões e reavaliar a validade dos processos. A discussão jurídica ganhou novo fôlego, com especial atenção ao fato de que confissões obtidas sob tortura são, pela Constituição, consideradas inválidas. Além disso, especialistas forenses revisaram os laudos antigos, questionando sua metodologia e apontando inconsistências que, na época, foram ignoradas ou justificadas superficialmente. A revisão das provas também reacendeu questionamentos sobre a própria identificação do corpo encontrado em 1992.
Alguns especialistas apontaram que características físicas e cronológicas poderiam ser incompatíveis com as de Evandro, levantando a possibilidade, ainda debatida, de que o corpo não fosse do menino desaparecido. Embora essa hipótese não tenha sido oficialmente confirmada, seu surgimento evidencia o quão frágil era a base técnica que sustentava o caso. Outro marco importante dessa fase recente foi a absolvição definitiva de alguns acusados, acompanhada por reconhecimento público de que a investigação original continha erros graves. Em alguns processos, o próprio Ministério Público admitiu que as confissões não eram confiáveis e que a investigação havia sido conduzida com vícios insanáveis. Essa postura, rara no sistema judicial, demonstrou que a pressão popular já não era suficiente para manter uma decisão judicial descolada da realidade dos fatos. No entanto, mesmo com toda essa reviravolta, o caso Evandro ainda não tem um desfecho definitivo. A ausência de um culpado real e a falha das investigações iniciais deixaram lacunas profundas que talvez jamais sejam preenchidas. A dor da família Caetano permanece, assim como a dúvida coletiva sobre o que realmente aconteceu com o menino. O legado do caso, porém, vai muito além de sua conclusão jurídica. Ele expôs estruturas falhas, métodos abusivos e preconceitos que moldaram investigações brasileiras durante anos. Mostrou como a junção de histeria coletiva, pressão política e busca por respostas rápidas pode resultar em injustiças históricas. Demonstrou também o poder da imprensa investigativa moderna, enquanto a mídia dos anos 1990 contribuiu para reforçar narrativas infundadas. A mídia contemporânea, mais técnica, mais analítica, mais responsável, conseguiu desconstruí-las. O caso Evandro tornou-se um alerta nacional. Ele reforçou a importância da perícia científica, da preservação da cadeia de custódia, de interrogatórios éticos e transparentes, e da necessidade de instituições fortes que não se curvem ao clamor público. Tornou-se também um estudo de caso em faculdades de direito, jornalismo e criminologia, como exemplo de tudo aquilo que a investigação criminal não pode ser. Mais do que um crime brutal, o caso Evandro representa uma ferida aberta no sistema de justiça brasileiro, uma ferida que expõe erros, revela abusos e traz lições duras, mas necessárias. Seu legado não é apenas jurídico, é histórico, social e moral.